Marcos capítulo 1, versículo 21, 22. Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Então Jesus, junto com seus discípulos, começaram a andar de uma vila para outra, ensinando nas sinagogas, e as pessoas ficaram maravilhadas, porque Jesus ensinava de uma maneira tão majestosa, com autoridade, e era totalmente diferente dos ensinamentos dos mestres da lei, escribas. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer esta manhã é a seguinte, no que Jesus se diferia tanto? Então era tão diferente, Por que ele ensinava com tanta autoridade, enquanto o mestre da lei não conseguiram fazer? Aliás, Jesus era carpinteiro, não era nobre, também não era um idoso com sabedoria, com experiência de vida, tinha apenas 30 anos de idade, Nazaré, No entanto, ele ensinava como alguém que tinha autoridade, Então, qual era essa diferença entre Jesus e os mestres da lei? Será que Jesus era lindo, bonito, elegante, O seu porte físico ajudou a ele ter mais autoridade toda vez que ele ensinava nas sinagogas? Afinal de contas, ele era filho de Deus, Messias. É só de olhar, ele já, brilhava, Ele cativava as pessoas, fazia com que as pessoas se sentissem intimidadas pela majestade dele, que emanava da sua personalidade ou do seu aspecto físico. Os estudiosos dizem que ele não era nada bonito, nada bonito. Aliás, é uma coisa muito estranha, naquela passagem onde Jesus ele é pego, no monte de Getsemane, Os velhos, os idosos da sociedade judaica e os sacerdotes tinham enviado soldados, homens, para prendê-lo. Uma coisa interessante é que esses homens não conseguiam reconhecer quem era Jesus. Mas Jesus não era uma pessoa famosa. Ele não ensinava, como ele mesmo dizia naquela passagem, que ele ensinava todo dia no templo, de tal forma que o Judas, o traidor, teve que combinar com eles para reconhecer quem era o Jesus, aquele que o saudasse com beijo, esse é o Jesus. Então, vocês podem prender ele. Não é estranho isso? Jesus ensinava, segundo a Bíblia, ele mesmo falou, eu ensinei no templo todos os dias, e no entanto vocês não me prenderam, e agora vocês vieram me prender. Será que as pessoas não sabiam quem era Jesus entre os discípulos? Então, estudiosos chegam à conclusão de que ele não era nada assim uma pessoa que chamasse a atenção. O aspecto físico dele, Era uma pessoa muito comum. Não era uma pessoa que fazia as pessoas lembrarem dele facilmente. Então, como era Jesus? Bom, a gente tem essa ideia de que Jesus era assim, porque foi assim que nós aprendemos desde pequeno. Jesus, uma pessoa charmosa, um homem provavelmente alto, mais de que 1,80 m, cabelos longos, loiros, olhos azuis, pele branca, barba bem feita,
um homem bonito e elegante. No entanto, um professor de uma faculdade lá na Inglaterra, junto com alguns arqueólogos, empregando os métodos mais avançados de tecnologia, 3D, não sei, essas coisinhas todas, eles conseguiram reproduzir como teria sido a fisionomia, como teria sido o aspecto físico, né, do Senhor Jesus Cristo. E isso foi divulgado, foi publicado uns anos atrás, e era isso aqui. Um Jesus, homem simples, cabelos escuros, crespos, né, encaracolados, pele escura, segundo eles, estatura em volta de 1,50 m. Peso, mais ou menos 50 quilos. E o homem um pouco musculoso porque ele trabalhava como carpinteiro, né? Agora, por favor, isso aí não é cara de um homem santo, né? Isso aí é cara de um bandido, né? Não é um cara de autoridade, é mais um cara que amedronta. As crianças chorariam se olhassem para esse homem. Mas essa fisionomia, claro, reproduzida pela computação, é mais compatível com a descrição que o Velho Testamento traz em relação ao Messias. Isaías 53, versículo 2 diz o seguinte, que o Messias era uma raiz, era como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, isso é mais compatível com a descrição da Bíblia, né? Uma pessoa não muito charmosa, não havia beleza, nem majestade. Em outras palavras, um homem feio muito comum, que se confundiria com qualquer cara daquela época. Talvez por causa disso que as pessoas não o reconheciam tão imediatamente quem era Jesus. Diferentemente do rei Saul, Absalão, que a Bíblia descrevia que era um homem muito bonito, charmoso, né? Jesus não tinha nada a ver com isso, portanto, a autoridade dele provavelmente não vinha da beleza física dele, porque ele não tinha nada de bonito, digamos assim, em termos de fisionomia e o aspecto físico. Então, de onde veio a autoridade dele toda vez que ele ensinava? Né? Provavelmente do conteúdo, né, do ensinamento dele, porque até aquela época os judeus tinham como palavra o Velho Testamento, né? E toda vez que o Velho Testamento dizia alguma coisa, Jesus dizia isso: olha, vocês ouviram que não deveriam fazer falsas promessas, mas eu digo para vocês, nem fazer promessa, nem em nome do céu, da terra, ou nem em nome da sua cabeça. Não faça promessas. Diga sim, sim, não, não. Vocês ouviram falar, né, e que vocês precisam vingar, né, vocês precisam revidar, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo para vocês, então ele já mudava o conteúdo do ensinamento, que para eles naquela época era como se fosse algo absoluto, né? Quando alguém te dá um soco na cara, né, da outra face, te obriga a andar 5 metros, anda com ele 10 metros. Então o conteúdo do ensinamento dele era totalmente diferente do conteúdo do ensinamento que eles tinham ouvido até então. Além do mais, eu imagino que ele deve ter falado tudo isso aí com bastante postura, né, com autoridade realmente, né, com convicção do que ele dizia. Então, isso tudo fazia com que o ensinamento dele fosse de uma pessoa com autoridade, diferentemente do mestre da lei. Mas eu vou um pouco além, irmãos. Eu acredito que a autoridade dele veio não apenas do conteúdo do ensinamento dele, mas sim das ações dele. Jesus era uma pessoa que praticava o que ele falava. Ele fazia antes de falar.
Ele agia primeiro, antes de falar qualquer palavra. Ele era um homem de conhecimento, era muito bom na arte de comunicação, mas o que realmente conferia autoridade às palavras, nos ensinamentos deles, é que ele era um homem de ação. Ele agia primeiro antes de falar. Por quê? Porque a ação confere à palavra autoridade. Diferentemente de Jesus, então como era o ensinamento dos mestres da lei? O próprio Jesus diz, Mateus 23, versículo 3, não praticam o que eles pregam. Eles são os escribas, mestres da lei. Mas não façam o que eles fazem. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos, que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudar-nos. Em outras palavras, os mestres da lei falavam bonito. Falavam bonito. Eles eram peritos na arte de comunicação. Tinha poder de persuasão. O que eles falaram até era emocionante, fazia a pessoa chorar. Só que eles só falavam. Não havia ação. Na hora H, na hora de agir, arregaçar as mangas, eles sumiam. Se evaporavam, desapareciam. Não apareceram. Quando palavra é desprovida de ação, essa palavra perde a autoridade. Ele não faz e manda outros fazerem. Quem que vai dar ouvido a uma pessoa que só fala e não faz? Inteiramente você diria a ele, faça você primeiro. Era mais ou menos, é assim que os mestres da lei agiam naquela época. Falavam bonito, discursavam bonito, mas na hora H, na hora de fazer mesmo, de arregaçar as mangas, eles não faziam nada, nem sequer mexiam um dedo para ajudar. Só fazia sobrecarregar os outros. Palavra sem ação é hipocrisia. Por isso Jesus chamava os escribas, mestres da lei, de hipócritas, porque só falavam e não faziam. Jesus, diferentemente, era um homem de ação. Ele fazia primeiro. Ele lavou os pés dos seus discípulos primeiro. Por que ele fez isso? Ele dá a resposta, João 13,15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então ele lavou primeiro os pés dos seus discípulos, para que eles pudessem fazer isso em relação aos outros. Fazer primeiro, demonstrar primeiro, é isso que confere a você autoridade, quando você fala alguma coisa. A ação serve como sustentáculo, que apoia a palavra que você vai dizer. Vamos evangelizar, muito bom. Para que eu tenha autoridade para dizer isso, eu tenha que ter feito evangelização antes. Vamos perdoar uns aos outros, foi o tema do sermão do domingo passado. Para que eu possa dizer isso com autoridade, eu deveria ter perdoado a quem me ofendeu primeiro. Como eu poderia, diante de vocês no púlpito, anunciar, amem uns aos outros se eu não amei? Palavras em vão, palavras que não têm autoridade nenhuma, que vocês me conhecem. Você mesmo não ama ninguém, você mesmo não trabalha, você mesmo não serve, você mesmo não falta nas reuniões, e você fica dizendo essas coisas para nós. Eu vou não ter nenhuma autoridade em cima das minhas palavras. Fazer primeiro é o atalho para você adquirir autoridade. Principalmente quando você faz com sacrifício. Porque sacrifício
ação com sacrifício tem poder de transformar as pessoas. Tem poder de transformar o coração e, portanto, também transformar o corpo. Por que a cruz do Senhor Jesus Cristo tem tanto poder e autoridade, irmãos? Porque até hoje, quando você ouve falar ou pensa na cruz do Senhor, você se prostra, você se curva diante dela. Por quê? Porque é sacrifício. Você sabe muito bem que havia outros 2 bandidos criminosos que foram crucificados, um em cada lado, junto com Jesus Cristo. Por que a cruz deles não tem poder e não tem autoridade, enquanto a cruz do Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade? Qual é a diferença? Porque a cruz do Senhor Jesus Cristo era uma cruz de sacrifício, enquanto a cruz dos criminosos não era nenhum sacrifício, era resultado esperado pelos crimes que eles tinham cometido. Não era sacrifício, era vexame, era motivo de vergonha. É comum hoje em dia a gente trocar esse tipo de mensagem. Tal fulano está doente, não sei que aconteceu uma coisa ruim com ele, não sei. Vamos orar, eu vou orar. Irmãos, esse negócio de vamos orar, eu orei, vamos orar, vou orando, não sei o quê, virou uma espécie de saudações hoje em dia. Assim como a gente diz, bom dia, tudo bem, você comeu? Aleluia. Eu acredito que há entre nós irmãos que realmente seriamente oram, intercedem pelos outros. Mas se esse negócio de vamos orar, virou chavão. O fulano está doente, vá visitá-lo, meu irmão. Ora. Irmão, com pensamento, eu já visitei todos os enfermos desse mundo. Com palavras, eu já alimentei todos os famintos desse mundo. Agora, quando você quer fazer isso com seu corpo, é outra história, irmão. Para visitar um doente, você tem que pegar no teu carro, tem que ver o trânsito. Ixi, agora, se sair agora, nossa, vou demorar 2 horas para chegar até lá. Para voltar, pior ainda, vou gastar a tarde inteira de hoje. Não é só isso, combustível. Às vezes você vai numa rua desconhecida, aí vem a multa, né? 3 semanas depois, puxa, fui fazer boa ação e aí levei multa. Tempo, desgaste emocional, suor, irritação, tudo isso faz parte da ação de sacrifício, irmão. Com palavras é muito fácil. Vamos orar? Muito fácil, irmão. Esse negócio de servir uns aos outros sem sacrifício, sem investir tempo e dinheiro, tudo isso aqui é ilusão. Tudo isso aqui é ilusão. Sacrifício só com pensamento é muito fácil. Eu poderia até entregar minha vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderia aguentar qualquer tipo de tortura em nome do Senhor Jesus Cristo. Sério? Falar é muito fácil. Com pensamento você vai aonde você quiser. Eu já conquistei Monte Everest 5 vezes com meus pensamentos. Agora basta ter uma pequena coisinha espetando aqui debaixo da sua unha. Você não aguenta. Portanto, eu digo para vocês, irmãos, ano 2020, mexa um pouco o seu corpo. Antes de dizer, vamos servir, sirva primeiro. Vamos sair para evangelizar. Comece por você, irmão. Comece por você. Quando você agir antes de falar, você adquire autoridade espiritual, a qual nós temos que almejar, porque nós somos seres espirituais. A autoridade do mundo, você não precisa de sacrifício, basta você ter o quê? Para você ser alguém lá no mundo, basta ter isso aqui. Porque com dinheiro você compra autoridade, com dinheiro você compra poder, com dinheiro você compra cargo.
Mas não somente agora, 2000 anos atrás, no tempo do Senhor Jesus Cristo, também acontecia a mesma coisa. Pessoas compravam cidadania romana com dinheiro. Pessoa comprava cargo com dinheiro, comprava nobreza com dinheiro, comprava prestígio, poder, autoridade com dinheiro. Jesus também podia muito bem ter feito isso. Por que andou apenas entre vilarejos, lá no interior, Galileia? Por que ele logo não montou um hospital na capital, Jerusalém, já que ele curou tantos enfermos, doentes? Teria ganho muito dinheiro. Com esse dinheiro ele podia comprar qualquer tipo de título de nobreza, se tornar poderoso e viver uma vida de autoridade e regalia, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual não se compra com dinheiro, irmão. Se compra com sacrifício, com ação, com feitos. Mesmo na sociedade em que nós estamos vivendo aqui, para você reiterar seu direito, você precisa primeiro o quê? Cumprir seu dever. Tem que cumprir seu dever para poder você ter direito a seus direitos. Você deve ter percebido assim, algum momento na sua vida, por que quando aquele fulano fala, todo mundo respeita, aplaude, e quando eu falo, a pessoa nem me ouve? Porque quando aquele fulano fala, todo mundo respeita, e quando eu falo, a pessoa nem dá ouvido? Ainda não encontrou resposta? Então, vá lá ver a vida dessa pessoa. Com certeza, você vai encontrar uma coisa que não tem em você. Essa pessoa é uma pessoa que age primeiro, depois fala. Ele faz primeiro, depois ele diz palavras. Por isso conquistou a autoridade, principalmente no mundo eclesiástico, mundo da comunidade cristã. Quando a ação não sustenta a palavra, quando a ação não antecede a palavra, essa palavra perde autoridade. Não cola, não funciona. E uma coisa muito lamentável é que as pessoas de fora do mundo, né, olham para nós cristãos e começam a caçoar. Poxa, esses cristãos crentes só sabem falar bem, né? Quando eles morreram, só a boca vai para o céu, o resto tudo fica para cá. Nós precisamos recuperar a nossa autoridade espiritual, irmãos. De que maneira? Através de atos, através de ações, através de prática da palavra. E essa sequência é importante. Haja primeiro, depois fala. Nosso Deus é tão sábio, que quando Ele criou Adão e Eva, e criou cada um de nós, você vê, a gente já tem uma boca. Nós temos 2 olhos para olhar. Então, olha mais do que falar. Nós temos 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Nós temos 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 pés, 10 dedos da mão e 10 dedos do pé. Isso significa o quê? Haja mais. Faça seu corpo trabalhar mais. Marcos capítulo 11. Jesus estava novamente ensinando no templo. Aí novamente os sacerdotes e escribas chegaram e começaram a cutucar, digamos assim. Começaram a dizer para o Jesus o seguinte: ó Jesus, com que autoridade você está ensinando? De onde vem essa autoridade sua? Aí Jesus, se você for olhar capítulo 11, Marcos, você vai encontrar uma parábola que ele conta. Jesus conta uma parábola para eles, em resposta à pergunta deles, né? Olha, havia um homem, havia 2 filhos, ele tinha 2 filhos. Para o primeiro filho ele pediu para trabalhar na vinha, ele respondeu sim, mas ele não foi. Para outro filho ele falou, vá trabalhar na vinha, ele falou, não vou, mas ele foi. Tá? Então um falou sim e não foi, outro falou não, mas ele foi. Aí Jesus pergunta para eles, qual desses 2 cumpriu a palavra do Pai? Aí todos eles responderam, aquele que foi à vinha, foi trabalhar a vinha. Irmãos, é assim que você ganha autoridade, é assim que você prova de onde vem a autoridade, no que você fala. A autoridade provém, é oriunda das ações que você pratica.
O filho foi à vinha. Isso é uma ação, é um ato, é um movimento com o seu corpo. Agora, dizer, eu vou, isso é uma palavra dita, apenas que saiu da boca. Portanto, para que nós sejamos cristãos de autoridade, é necessário que nós hajamos primeiro, que nós pratiquemos primeiro, que nós façamos primeiro, antes de proferir qualquer outra palavra, irmão. Existe outro aspecto que nós precisamos observar, é que o ser humano é muito traiçoeiro, né? E eu faço parte dessa espécie também. Justamente aquele que não faz nada, que mais critica a ação dos outros. Não é isso que acontece na vida? Por isso, existe uma passagem assim no Velho Testamento, eu queria que você lesse comigo, vamos lá? Não multipliqueis olha, Senhor pesa todos os feitos na balança, né? Mas antes disso, não multiplique palavra de orgulho, não saia de vocês coisas arrogantes, né? Porque essa palavra é tão preciosa para nós. É isso que alguns irmãos fazem. Olha, poxa, você nem consegue fazer isso direito. Você vai na cozinha e diz, a sopa tá péssima hoje. O kimchi de hoje, kimchi 안 익었어. Porque o boletim está desse jeito hoje? Porque meu nome não saiu aqui na lista de obreiros? Saiu errado. Por que o ônibus daquele jeito? É porque o ar-condicionado está funcionando? É porque não consegue mais do que isso? Criticar é muito fácil, mas na hora que você arregaça as suas próprias mangas, você vai na cozinha, tenta fazer com seu próprio corpo. Nem metade você consegue fazer, meu irmão. E você só fica metendo pau nos outros. O Senhor é Deus da sabedoria, em outras palavras, Ele sabe de tudo. E como é que Ele avalia cada um de nós? Como é que Ele avalia quem você é? Como é que Ele avalia o valor de cada um de nós? Não através das palavras que nós dissemos, mas através dos feitos que nós fizemos. Ele pesa nossos feitos na balança. Portanto, essas palavras ditas pela sua boca, aquelas promessas que você fez, mas não foram cumpridas, não vale nada. Isso não nem é colocado sobre a bandeja da balança. Somente os feitos, somente suas ações são colocadas na balança. É isso que vai fazer quem realmente vai mostrar quem realmente você é diante de Deus. Portanto, a fé, ela expressa não somente pelas palavras também sim, mas a fé nossa é expressa mais pelas nossas ações, pelos nossos feitos, pelo nosso movimento, aquele movimento que você faz com seu corpo, irmão, com seu corpo, com suas mãos, com seus pés. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, com certeza, principalmente na medida em que a gente vai envelhecendo, irmão. Aqui nós já temos irmãos com mais 40, chegando 50, né? E conforme a gente vai avançando na idade, é bom a gente tomar cuidado com as nossas palavras. Sabe por quê? Porque o ser humano não tem poder de cumprir 100% tudo que ele fala. Nós não temos esse poder. A gente não consegue cumprir todas as promessas que a gente faz. Por isso, quanto mais a gente fica velho, sabe qual é a solução? É falar menos possível. Porque palavra, uma vez proferida pela boca, ela assume um caráter social. O que é a palavra assumir caráter social? Ela exerce influências. Ela traz responsabilidade. Palavra dita é a palavra que você tem que assumir certa responsabilidade em relação a ela. E quanto mais idoso ficar, eu vou dar o meu exemplo. Eu era águia na minha juventude, agora sou condor. Condor.
O corpo não obedece como antigamente. Eu fiquei uma semana inteira doente, irmão, ainda estou doente. Diarreia, ânsia de vômito, febre, calafrio. Eu passei 3, 4 dias na cama. Eu estou aqui hoje pelo milagre do Senhor. O corpo fica dolorido. Aí o que acontece? O corpo fica preguiçoso. Ele não quer fazer as coisas como antigamente eu fazia. Quer dizer, o âmbito de atuação, de mobilidade, de movimento do meu corpo se restringe cada vez mais. Então o que o idoso faz? Ele mais fala, porque a boca ainda está super jóia. O corpo não quer trabalhar, mas a boca, nossa, porque o ser humano sempre quer trabalhar no modo econômico, né? Então poupa energia. Então o corpo não quer mexer, mas essa boca não para. Fala. O que acontece? As palavras que você proferiu, que você diz, e você precisa assumir responsabilidade, você não consegue. O corpo não consegue acompanhar as palavras que você diz. Com isso, o que acontece? O idoso perde a autoridade, porque ele não cumpriu as palavras que ele falou. O corpo não consegue mais isso. Então qual é a solução? Na medida em que você envelhece, também diminuir o número, a frequência das palavras. Portanto, se você quer continuar sendo uma pessoa respeitada, apesar da idade, a solução é esta, que é uma solução muito simples e inteligente. Da mesma maneira que seu corpo agora não está conseguindo, se movimentar como antigamente fazia, a sua boca também precisa restringir um pouquinho o âmbito de atuação. Falar menos para assumir menos. Agora, um pequeno ato é mais que suficiente para trazer autoridade à sua pessoa. Por exemplo, em vez de ficar dizendo, eu amo esta casa do Senhor, vamos amar, pegue o boletim que caiu no chão e coloca no seu devido lugar. Esse pequeno ato é o mais que o suficiente para respeitar, as pessoas respeitarem você, para você conseguir manter a sua autoridade diante da comunidade. Ceder o lugar no refeitório. Independentemente da idade, quem vê primeiro cumprimenta com um sorriso na boca. É um pequeno gesto, uma pequena ação, é um pequeno ato, mas é o suficiente para você, apesar da idade, continuar sendo respeitada, que você consiga manter a sua autoridade espiritual dentro da comunidade. Como é que Jesus conseguiu tanta autoridade? A gente volta à vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus provou que ele era filho de Deus, não apenas com palavras, mas com ações, com atos, com sua própria vida. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Tudo isso é um conjunto de atos. Ele veio à terra com que objetivo? Qual era o maior propósito da existência do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, em nosso meio? Então vamos ler a Bíblia. Não pense que vinham abolir a lei e os profetas. Não vinham abolir, mas cumprir. Ele veio cumprir a palavra do Pai, palavra do Velho Testamento. Ele veio cumprir. Quando ele nasceu, olha o que a Bíblia diz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então, o nascimento dele não era um nascimento por acaso, era tudo planejado. E ele mudou para onde? Ele nasceu em que cidade mesmo, irmão? Jesus nasceu em Belém. Mas ele foi morar onde? Toda a infância dele teve em... Esqueci. Foi Nazaré. Olha, veja. Ele foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Até mudança de casa era tudo planejada. Era para cumprir a palavra do Velho Testamento. Não era só isso. Quando ele foi pego,
no Monte de Getsêmani, e o apóstolo, profeta não, discípulo Pedro, ele sacou uma espada, não sei o que, queria cortar todo mundo, queria lançar a mão da violência. O que Jesus falou para ele? Olha, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Em outras palavras, se você usa a violência, como é que as palavras serão cumpridas? Essas palavras que foram ditas no Velho Testamento, até, olha, nascimento, mudança de casa, o crescimento dele provavelmente, as regiões que ele andou, tudo que ele fez, que curou enfermos, não sei o que, milagre, até na hora de ele ser preso e ser crucificado, tudo isso ele fez, esse conjunto de atos, ele fez para cumprir a palavra de Deus. Em outras palavras, para provar que tudo que estava dito no Velho Testamento era verdadeiro. Todas as profecias não eram apenas profecias, mas eram palavras que acabaram sendo cumpridas pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso ele tinha autoridade, irmão. Se Jesus viveu e morreu e ressuscitou para mostrar a este mundo que tudo que estava escrito no Velho Testamento era a verdade absoluta, então o que cabe a nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo agora? Cabe a nós, através de nossos atos, nossa vida, mostrar e demonstrar que tudo que o Senhor falou, tudo que Ele disse, é verdade. Por exemplo, no que tange ao gerenciamento de materiais, bens materiais, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas serão vos acrescentadas. Você precisa viver essa vida, para mostrar que essa palavra aqui, ó, é verdade, é verdade. Por isso Jesus diz o seguinte: eu não posso fazer nada de mim mesmo, porque eu busco não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Da mesma maneira que o Filho Jesus praticou todos os atos para provar, comprovar, para demonstrar que tudo que o Pai tinha dito era verdade, nós estamos aqui com essa tarefa a ser cumprida. Nossa vida, nossos atos precisam ser demonstrações de que tudo que o Senhor falou era verdade. Se Ele disse que o orgulhoso, né, a orgulho de Deus se opõe, mas Deus concede graça aos humildes, para mostrar que essa palavra é verdade, realmente isso é verdade, você tem que provar. Ao ponto de as pessoas do mundo, talvez as pessoas ao redor do lugar onde você trabalha, olhem para você e digam o seguinte: puxa vida, aquele é o homem de Deus mesmo, aquele cara é realmente um cara humilde. A Bíblia está certa, a Bíblia diz que o humilde será honrado, será exaltado. Eu concordo com a Bíblia, porque é aquele homem que frequenta tal igreja, não sei o quê, o cara é humilde, olha lá, que bênção que ele recebeu, olha que bênção que ele está desfrutando agora. Claro que nós não podemos viver exatamente como Jesus viveu, mas pelo menos vamos imitar, vamos tentar copiar um pouquinho a vida dele. Quem sabe assim, quando nós estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, a gente se sente menos envergonhado diante dele. Pelo menos nós tentamos. Quero finalizar dizendo o sermão, resumindo o sermão desta manhã, o seguinte: a autoridade vem da ação antes da palavra. Se a palavra de Deus é verdade ou não, se é sabedoria ou não, vai depender tudo de nós, vai depender da sua ação, vai depender da sua vida. Se o Evangelho realmente boas notícias, vai depender de nós, vai depender das nossas vidas e nossos atos. E eu gostaria que todos os irmãos aqui presentes sejam, que nem Jesus Cristo, pessoas de autoridade.
autoridade espiritual, para que as pessoas possam se sentir atraídas por nós, não porque nós dissemos alguma coisa, ou nós prometemos alguma coisa, mas que nós mostramos e demonstramos através de nossos atos e ações. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, use cada um de nós como instrumento, Pai, e que antes de falar, que a gente possa agir, que antes de dizer qualquer palavra, que a gente possa fazer primeiro, Pai, e assim ter a autoridade espiritual suficiente para pregar o Evangelho, para ser o sal e a luz deste mundo. Isso que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.